Fala aí, pessoal do 3D. Atendendo a pedidos, estou tentando gravar o primeiro vídeo aqui da nossa aula para tentar facilitar aí a vida dos alunos, o pessoal que perdeu algumas coisas nas primeiras aulas, ou que não conseguiu ir. Vou tentar gravar alguns vídeos para vocês poderem usar de referência depois, assistir mais de uma vez, poder anotar, etc. As condições de gravação aqui são meio precárias ainda, mas é o primeiro teste. Depois vocês me falam aí se ficou bom, se o áudio tá legal, se tá dando pra ver a interface do Blender no vídeo direitinho. Ok? Esse primeiro vídeo aqui vai ser para explicar como é que a gente vai fazer o cavalo naquele exercício do tabuleiro de xadrez. A gente vai usar uma técnica chamada Box Modeling, ou seja, a gente vai começar só com uma caixa ou com menos do que isso até, e de pouquinho em pouquinho a gente vai construir a superfície, né, do modelo do cavalo. Antes disso a gente já fez algumas peças usando cilindros, esferas, modificando eles, etc. Como o cavalo é uma forma mais complexa, a gente precisa de uma técnica um pouco mais específica para isso. Da mesma maneira, se você quiser modelar uma rosquinha, né, com uma cobertura cor-de-rosa, é só apertar Shift A e criar um toroide e tá pronto, não precisa modelar quase nada. Um cavalo tem orelha, tem crina, tem olho, etc. Então é uma forma um pouco mais complexa, a gente vai querer modelar ele de uma maneira diferente. Primeira coisa, é importante a gente ter uma boa referência para modelar, né? Vocês vão encontrar isso aonde? No nosso Google Classroom. Tá? Eu já coloquei lá uma foto que eu peguei, essa aqui, ó. Ela tá lá no Classroom. Isso aí é um xadrez que tinha lá na casa do meu pai quando eu era criança. Eu acho a forma dele relativamente simples para quem está começando a modelar, mas tem detalhes suficientes também para ficar bonitinho. Se você já tem uma base dessas que você fez nas outras peças, você pode reaproveitar a base no cavalo, aí você modela só a parte de cima e anexa com a de baixo. Ou você pode modelar tudo do zero mesmo, fica ao gosto do freguês. Como a base é redonda e o cavalo é mais retangular, talvez seja mais fácil fazer separado. Mas o que eu quero focar hoje aqui é a modelagem por Box Modeling, né? O que eu vou fazer então? Primeiro eu vou separar a interface do Blender em duas. E aí, acho que isso é a parte mais importante desse exercício do cavalo. Eu vou modelar o mesmo objeto, vendo ele de frente e de lado ao mesmo tempo. Às vezes eu vou modificar alguma coisa na visão frontal e na visão lateral, sempre mudando de uma para outra até a forma ficar como eu quero. As primeiras peças é mais fácil de modelar girando a interface, né? Você cria lá um cilindro, vai modificando. Para fazer o cavalo eu acho mais fácil dividir a tela. Então vamos lá, vou fazer isso primeiro. Vou deletar essa fotinho, vou tirar o cubo que já veio. Então, ó, visão frontal, vou apertar o I do teclado numérico aqui. Vou tirar isso daqui. E aí, colocando o mouse aqui em cima, no cantinho da interface aqui, ó, quando ele vira essa cruz branca, eu consigo clicar e arrastar. A interface do Blender vai dividindo partes. Se eu apertar o Ctrl, ele dá um snap aqui para facilitar. Ou de tentar dividir meio ao meio aqui. Então agora aqui vai ser minha visão frontal. Eu vou adicionar a minha imagem de referência aqui. Cavalo Ref 2. Tá? E aqui eu vou querer a minha visão lateral. Vou apertar o 3 no teclado numérico aí. Mesma coisa, Image Reference, Cavalo F2. Já tem uma coisa aqui que está me incomodando, que é o seguinte.
Bom, aqui na visão frontal, então, eu vou alinhar a minha foto de referência com o eixo Z, que é essa linha azul aí. Eu quero que a foto de referência fique no meio certinho do mundo, né? Dos 3 eixos coloridos aí. Eu vou alinhar mais ou menos a base dela com o chão, entre aspas, que seria o nosso eixo X e Y. Até aí tudo bem. Vou usar só o G mesmo. E vou olhar no olho mesmo, não tem muito estresse, não. Z, só para eu subir aqui. Vou olhar a base. Aqui, beleza. Uma coisa que me perguntaram outro dia, que pode ser meio útil, é o seguinte. Depois que eu alinhei essa imagem, eu não quero que ela saia do lugar mais. Então, quando ela estiver selecionada, eu posso vir aqui, ó, nesse filtro aqui, no mesmo lugar onde eu tenho esses olhinhos aqui, que eu posso desligar ou ligar cada elemento do Blender na interface, eu posso também criar essa setinha aqui, ó, é o Selectable. Depois que ele aparece aqui, ó, então, por exemplo, se eu desligar a setinha na minha foto frontal, deixa eu mudar o nome aqui para não confundir depois. Eu não consigo mais selecionar ela. Então, depois que eu posicionei no lugar certo, eu não consigo mais clicar, não consigo tirar ela do lugar. Vou fazer a mesma coisa na outra. Depois que eu alinhar, né? Então, essa aqui... sem mudar o tamanho da foto, né? Para ela ficar do mesmo tamanho da foto da visão frontal, eu vou posicionar a visão lateral aqui. Aí por onde que eu alinho, né? Não sei. Cada caso vai ser um caso. Eu posso tentar pôr no meio, eu posso tentar alinhar com a orelha, que tem um ângulozinho aqui. Eu posso tentar alinhar com essa parte embaixo do queixo, aqui assim. Não sei. Eu vou tentar pôr aqui mais ou menos. Porque tem essa linha aqui, tá vendo? Da base da orelha para a base do queixo. Eu vou usar isso como referência de alinhamento. Se eu alinhasse pelo meio da base, ia ficar aqui, né? Não sei. Acho que eu vou tentar modelar assim, depois eu modifico a posição. Então eu vou desligar a flechinha aqui, então eu não consigo mais mudar as minhas referências, elas estão travadinhas no lugar. Ok? Eu acho. Deixa eu testar uma coisa. Vou pôr uma esferinha aqui, ó, no lugar do olho. Aqui na outra lateral tá errado. Vou subir um pouquinho. Vou tentar, vou deixar as duas fotos na mesma altura, assim. Isso. Agora tá melhor. Ok? Então minha visão frontal tá aqui, minha visão lateral tá aqui. Vou tentar começar assim, e aí depois a gente vai modificando. O que eu vou fazer? O meu cursor 3D está no centro do mundo, certinho, 000. Como isso aqui é box modeling, eu vou criar um box para vocês verem que eu não estou mentindo, que é assim que chama. Tá muito grande. Edit Mode. É importante entrar no Edit Mode antes de começar a mexer qualquer coisa, porque senão o ponto de origem do objeto vai ficar errado, vai ficar no lugar errado. Tá vendo? Eu tô mudando o tamanho, eu tô arrastando a caixa, mas o ponto de origem continua no lugar certinho que eu quero. Tem 2 jeitos de fazer isso aqui agora, tá? Eu vou querer modelar só um lado da peça, e aí o Blender vai fazer o outro lado igual, automático. Eu não preciso ficar mexendo os pontinhos para lá e para cá para ficar igual. O próprio Blender pode fazer essa simetria para mim. Um jeito de fazer isso, aqui em cima, ó, tem essa borboletinha aqui, é uma ferramenta de simetria do próprio Blender, tá? Eu acho que é o eixo X que eu quero, não é isso? O que acontece?
isso que eu queria, não. Deve ser porque eles estão fora do eixo, quer ver? Deixa pra lá. Eu vou fazer do jeito que eu gosto mesmo, que eu tô mais acostumado. Outro dia eu brinco com esse eixo de simetria aqui de cima. O jeito que eu aprendi a fazer isso é o seguinte. Aqui na chave inglesa, nos modificadores, tem um modificador chamado Mirror. Vocês vão ver inclusive que é o mesmo ícone da borboletinha que está ali em cima. O que é o Mirror? Ele vai espelhar o seu modelo, tendo como base o ponto de origem dele. Tá vendo o tanto que é importante o ponto de origem estar sempre no lugar certinho? Então tudo que eu mexer para lá, o Blender vai clonar do outro lado. Então eu vou... Peraí, tá ruim de ver assim. Tá, então esse cubo que eu criei, eu vou selecionar a face que vai ficar do lado de dentro do modelo, aqui. Vou apagar só ela, delete face. Ok, tá vendo que ficou oco agora? Quando eu chegar essa parte de dentro, deixa eu ver se o X-Ray tá ligado. Quando eu chegar essa parte de dentro, aqui, ele vai grudar e vai virar uma coisa só. Então é importante a parte de dentro estar oca, que é para depois não ficar dando erro. Aqui no modificador do Mirror tem mais uma coisa que eu vou ligar, que é esse clipping que está aqui. Ó. O que ele significa? Quando os pontos encostarem um no outro, no eixo central, eles não vão mais passar para o lado de lá, tá vendo? Ele vai sempre encostar e grudar automático. Então com o clipping ligado fica mais fácil de trabalhar. Ok? Eu acho. Vou voltar com a minha foto de referência, então vamos ver onde que a gente está. Se eu arrastar para cá, então, eu estou começando a visualizar onde que essa caixa vai ficar e como é que eu vou começar a modelar meu cavalinho. Eu acho que o mais fácil para visualizar vai ser começar desse focinho dele aqui, ó. Tá? E agora o grande lance é o seguinte, o que vocês precisam começar a treinar e acostumar. O grande choque que dá no cérebro pra gente começar a trabalhar com 3D real mesmo é o seguinte. Você vai ter que acostumar a editar as coisas nas duas telas ao mesmo tempo. Né? E visualizar como é que isso vai ficar no 3D. Então eu estou modificando o mesmo cubo do lado, né, na visão frontal e na visão lateral. Lembra também que quando a gente usa o Blender, o lugar onde o mouse está faz diferença. Então se aqui eu apertar G com o mouse desse lado da tela, ele vai mover com referência nessa visão. Se o mouse estiver na outra janelinha aqui e eu apertar o mesmo G, ele vai mover eles com base na referência dessa visão daqui. Tá? E aí agora é isso aí, ó. É mover os pontinhos para lá e para cá. Tentar manter eles mais ou menos alinhados. Vou deixar assim mesmo. Tentando achar um jeito que dê para visualizar melhor, mas por enquanto vai ser isso mesmo. Tá? Se eu girar aqui no 3D agora, ó, dá para enxergar melhor o que a gente estava fazendo. Ainda é só uma caixa. É só um cubo de 6 lados. Mas eu fui modificando a posição de cada pontinho para ficar na forma que eu queria. Certo? Talvez seja mais fácil para quem está começando. Você pode dividir a tela em mais partes até. Tá? Assim, por exemplo. Então aqui eu vou ter a visão. Vou apertar 1 para ter a visão frontal. Aqui eu aperto 3 para ter visão lateral. Nessa janelinha eu vou apertar o 7 para ter visão de cima. Eu não tenho foto de referência para isso, mas é só para visualizar. E aqui eu vou apertar o 0, que é a minha visão da câmera.
Então, quando você está mexendo aqui, aqui embaixo eu tenho a visão frontal e lateral, e aqui na visão da câmera eu tenho uma visão 3D. Assim talvez fique mais fácil de visualizar o que está acontecendo também, tá? Se você achar que isso te ajuda, você pode dividir a tela desse jeito. Bom, aí agora é o seguinte, eu já comecei a minha base aqui. Daqui pra frente não tem muito como eu falar o que é pra fazer, tá? Vocês têm que treinar, porque tem vários jeitinhos. É meio igual resolver um quebra-cabeça, sabe? Eu não consigo te falar em qual ordem que você tem que encaixar as peças. Você tem que ir pensando e fazer do seu jeito. Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Essa caixa aqui, eu vou subdividir ela, eu vou estrudar os pedaços dela, eu vou fazendo isso lentamente até cobrir a forma do cavalo inteira. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui esse queixo dele que eu estou fazendo, certo? Agora tem essa parte da boquinha, é tipo um corte, né, que vai ficar faltando ali. Eu posso usar o Ctrl R de Ring para subdividir esse cubo no meio e vou posicionar o corte na altura da boquinha que eu quero fazer aqui. Ok? Alinhado aqui com a foto. Agora eu posso selecionar essa face daqui. Deixa eu mostrar aqui, dá pra ver melhor o que eu tô fazendo. Aqui, ó. Eu selecionei essa parte aqui. Vou extrudar ela pra cima. Ok. Vocês estão vendo essa linha azul, claro? Ele está extrudando na direção da normal dessa face. Eu poderia extrudar em outro eixo se eu quisesse. Se eu apertasse o Z, ele ia desligar isso. Se eu apertasse o Z de novo, ele vai usar o eixo Z do mundo e não da face. Se você apertar Z várias vezes, ele vai te dando as 3 opções, você escolhe qual que você quer, tá? Vou extrudar como a linha de baixo já estava alinhada com o modelo do jeito que eu quero, é só extrudar seguindo a normal que já está pronto. Vou pôr na altura que eu quero fazer a boquinha aqui. Beleza. Para fazer o resto do focinho, eu posso extrudar mais uma vez para cá. Até aqui, ó. Tá vendo essa linha vermelha que eu marquei para ajudar a visualizar? Isso aqui vai ser o corte de cima, então eu vou parar por aqui mesmo. Ok? E aí, para fazer o focinho na parte da frente, eu vou selecionar essa parte daqui, ó. Que é essa linha branca aqui, é essa face daqui, tá? É complicado entender essas coisas, mas vocês têm que treinar, é o único jeito. À medida que vocês forem treinando, vai fazendo mais sentido e aí vai virando uma coisa mais natural, vocês vão fazer isso bem mais rápido, tá? Vai com calma. Vou selecionar essa parte daqui, então, e extrudar de volta pra frente e fazer o focinho aqui. Olha que bonitinho. Praticamente um cavalo já. Só falta os dentes. Tá, eu acho mais fácil fazer assim do que, por exemplo, tentar extrudar tudo e depois cortar essa boquinha aqui. Porque aí você vai deletar, você vai ter que ficar criando as faces lá dentro. Eu acho desse jeito aqui mais rápido. Tá. Mas dá pra fazer de várias maneiras. Fica aí ao gosto do freguês. Como é que eu faço o resto do cavalo agora? Não sei. Eu vou tentar, por exemplo, extrudar essa parte daqui. Vamos ver onde que ela vai. Olha que beleza. A curvatura está bem parecida com o que eu vou querer aqui atrás. Vou deixar aqui, depois eu arrumo. Olha aqui na visão frontal, ó. Tá vendo que essas linhas estão ok porque elas estão alinhadas no meio. Essas aqui, elas estão mais ou menos no lugar, parece, né? Eu posso editar um pouco depois, mas parece que está indo bem. Esse ponto claramente está muito fora. Então eu já posso usar a visão frontal para jogar ele aqui para dentro. Esse aqui também está meio longe da foto. Eu acho importante fazer esses ajustes de pouquinho em pouquinho para não acumular, senão daqui a pouco você tem uma forma muito complexa que é difícil de entender o que está indo para onde. A gente começa a ficar meio perdidão.
Olha, a cabeça do cavalo tá começando a aparecer já. Ok. Que mais? Eu falei que eu ia arrumar isso aqui, né? Vamos alinhar esses pontos com essa linha vermelha aí. Que mais? Outra coisa que eu já tô sentindo é o seguinte: essa orelha aqui, ó, eu vou precisar de uma linha para fazer a base dela e que vai descer pelo cavalo inteiro até lá embaixo. Então eu vou usar o Ctrl R de novo para criar um ring nessa parte aqui. Vou alinhar mais ou menos com a orelha aqui, ó. E essa parte aqui eu já posso extrudar também, eu acho. Essa parte da orelha acho que é a mais difícil. Eu vou fazer esse aqui primeiro, depois eu conserto o resto. Eu vou alinhar os pontos aqui com a foto, aqui também. Esse aqui também tá meio pra dentro, eu vou arrumar aqui, pronto. Isso aqui vai dar problema. Essa área aqui vai ser problemática. Eu vou deixar para mais tarde. Do outro lado aqui na visão frontal, vou ajustar aqui de novo. Vou tentar fazer essa orelha então. Extrudei. S de Scale. Vou tentar posicionar a orelha aqui. E aqui. Ok? Tá. Deixa eu fazer de novo. Eu extrudei aqui em cima. Na visão frontal, né, obviamente isso aqui tá errado. Eu tenho que descer de volta. Isso aqui vai ser a parte de dentro da cabeça ali, ó. Eu duvido muito que essa orelha vai ficar assim. Eu poderia deixar ela pontudinha mesmo. Eu acho que ia funcionar. Vamos conferir no 3D como é que tá ficando. Não tá ruim não. Tá com bem pouco polígono ainda. Eu poderia aumentar a resolução se eu quiser e tal. Mas tá aparecendo. Se eu fosse um jovem aprendiz de 3D e eu estivesse fazendo isso pela primeira vez na minha vida, eu já ia ficar bem satisfeito com essa orelhinha aí. Mas dá pra gente pôr mais detalhe. Eu vou fazer isso um pouco mais pra frente, tá? O que eu tô tentando dizer é o seguinte: é mais fácil começar com formas bem simples e bem basiconas, mas tentar encontrar o volume geral do modelo, tentar criar uma versão com a poligonagem bem baixa, mas que tenha o volume certo, que tenha já a forma que eu quero no futuro. Depois disso, você vai acrescentar os detalhes, tá? Um dos erros mais comuns de quem está começando a mexer com 3D é tentar enfiar muito detalhe desde o começo e tentar fazer tudo com muito detalhe o tempo todo. É muito mais difícil e trabalhoso fazer assim e não fica melhor, tá? Você vai trabalhar devagar, você vai apanhar muito para corrigir as coisas, não é legal. Se você estudar qualquer outra técnica de arte, desenho, pintura, escultura, gravura, qualquer uma, é sempre a mesma coisa. Você não começa uma escultura, né, esculpindo um olho mega detalhado, enquanto o resto da escultura está só uma bolha de argila ou só um cubo de mármore, né? Você tem que criar a forma geral primeiro. Depois que essa base estiver pronta, lentamente você vai adicionando detalhes até terminar. Quando você vai fazer um desenho também, esse é um jeito de ver quem é amador e quem é profissional. A pessoa que é amadora, ela começa desenhando uma coisa só com 1 milhão de detalhes, mas ela não visualiza o todo, né? Então eu já vi muito portfólio que tem desenhos assim, que a pessoa tem um monte de detalhe e aí de repente acaba o papel. Então a pessoa vai detalhando muito uma parte e aí o resto do personagem está todo errado, todo torto, sei lá. Essa é a maneira amadorística de trabalhar. Então quando você estiver começando a fazer um modelo, tenta criar um objeto com a resolução bem simples, mas que tenha o volume certo que você quer, com esse modelo, né, de poucos polígonos. Aí você vai acrescentando detalhes nele até ficar do jeito que você quer. Se você quisesse fazer um Tiranossauro Rex tipo do Jurassic Park com 1 milhão de detalhes, você não ia começar a modelar as escamas uma por uma, né? Você começa fazendo
a base do corpo do dinossauro. E você vai acrescentando várias camadas de detalhe depois. Tá? É isso que a gente precisa treinar desde o começo. Vamos lá então. Ó, tem um volume grande aqui que é uma forma simples. Eu vou estudar para cá. Vou trazer isso aqui para frente. Essa linha aqui, ó, eu tô tentando manter ela mais ou menos no meio. Tá? Isso vai ser mais uma referência que eu vou ter aí para visualizar bem esse modelo. Vamos fazer uma coisa, eu vou diminuir a transparência. Desculpa, eu diminui a opacidade, né? Eu nunca lembro onde que é. É aqui, ó. Quando clica nesse íconezinho que tem uma imagenzinha aqui, ó, Object Data Properties. Eu posso ligar esse opacity aqui e diminuir, vou botar 0.5 só, então ele vai ficar 50% transparente. Eu posso ver meu cavalinho melhor aqui, ó. Ainda tá meio... Enfim. É só pra gente visualizar mais ou menos como é que ele tá. Vou terminar essa base aqui. É só extrudar e consertar os pontinhos um por um. Ai, mas é muito chato. Ai, mas demora. Ai, 3D é muito difícil. Tudo que vale a pena na vida é difícil. Ok? Sinto muito. A vida é assim. A não ser que você seja rico, né? Aí você paga os outros pra fazer pra você, aí é fácil. Se você tem que trabalhar igual todo mundo, aí é difícil mesmo. Fazer churrasco é difícil, fazer pizza é difícil. Tudo é difícil. Tudo não, né? As coisas que valem a pena. Mas é assim que faz, cara. Qual que é a onda de você ficar mexendo os pontinhos um por um? Se você for devagar, de pontinho em pontinho, cada etapa que você for modelando, no longo prazo é muito mais rápido, porque você vai errar menos. Tá? Olha só isso aqui. Esse pedação do cavalo aqui, ó, metade do tamanho dele é só isso aqui. É um modelo relativamente simples. Eu vou acrescentar mais detalhes depois, mas a forma básica está aqui. Quer ver, por exemplo? Eu quero fazer essa curvinha aqui. Você já tem o começo e o final da curva. Agora você pode dar um Ctrl R aqui. Ok? E aí você aumenta aqui um pouquinho. Quanto mais Ctrl R você der aqui, mais detalhe você vai poder adicionar. E aí você decide o quanto que você precisa realmente. Tá? Pode pôr mais um aqui em cima, por exemplo. Toda aluno do CAD vai querer ficar fazendo 8.000 curvinhas aqui que eu sei. Pode pôr mais um aqui. Tá. Aí fica a critério de vocês. E aí, eu acho que antes de começar a cortar o meio dele, né? Porque se você olhar aqui na visão frontal, só tem a parede de fora e a parede de dentro. Talvez eu vou querer criar um ringue aqui, ó, depois, né? Agora eu vou encarar o desafio aqui que eu tava enrolando para encarar ele, porque eu acho que é a parte mais chata desse modelo. Mas eu tenho que fazer isso, que é essa parte do olho. Vai dar um trampo. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou deletar essas faces de dentro aqui, porque agora o bicho vai pegar. Tá, vou deixar tudo oco mesmo. Eu tenho que visualizar como é que eu vou fazer
isso aqui, ó. Essa linha aqui. Vou tirar isso da frente. Isso aqui vai dar um trampo. O que é isso aqui, né? Vamos olhar na visão frontal, que eu acho que vai ser mais fácil de entender. Essa forma aqui que vai dar um trabalhinho. Uma coisa que pode me ajudar é essa orelha aqui, ó. Vou chegar um pouco para cá para visualizar melhor. Mas ela vai ser o contrário depois, né? Sei lá. Eu tô evitando criar um triângulo, tá? É uma mania minha. Se você conversar com gente que trabalha com videogame, coisas do tipo, eles vão confirmar que não é frescura, não. Então, ó, eu estou estudando essa linha da orelha, seguindo a forma da cabeça aqui, a linha de fora, né? Até aqui, talvez. Vou ajeitar aqui. Eu vou tentar criar um quadrado aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar os 4 pontinhos e apertar F de Face. Ele cria uma face para mim. Mais ou menos o que eu quero. Se eu conseguisse por aqui, ó, dava para fechar aqui. O problema é essa visão de frente. Algo me diz que está na hora de cortar o cavalo na frente aqui, ó. Vou fazer esse Ctrl R aqui, porque ele vai me dar mais detalhe para eu poder ajeitar esse olho aí. Então eu vou dar esse Ctrl R. Tá. Eu vou poder fazer coisas tipo isso aqui, ó. Começar a seguir essa forma vermelha. Essa linha vermelha da visão frontal vai ser a minha base de referência. Tá. É isso. Tem que consertar essa orelha também. Essa parte aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou querer ela para dentro ou para fora? Tem que testar. Ok. Bom, daqui para frente é brigar com o Blender e ficar empurrando e puxando pontinho para lá e para cá. A gente pode ajustar também algumas formas. Tem uma coisa que eu gosto de evitar, por exemplo, tá vendo aqui? Quando eu vejo o meu cavalinho de frente, ele tá bem chapado aqui, ó. Os pontos estão bem alinhados. Eu poderia, por exemplo, selecionar alguns pontos aqui do meio e tirar eles um pouquinho do alinhamento, assim. Só um pouquinho. Só o suficiente para que, quando eu ver isso em 3D, ele não vai estar tão chapado. Ele vai estar mais... vai ter um gordinho aqui do lado, sabe? Talvez aqui, por exemplo, podia ter um gordinho legal assim. Ou então, ao contrário, talvez essa parte eu vou jogar mais pra dentro um pouco, pra fazer essa parte do queixo. Tá vendo? Como o Mirror vai duplicar os detalhes todos pra mim mesmo, pode ser uma boa você mexer um pouquinho nesses detalhes para evitar dele ficar lisinho, né? A vantagem de trabalhar em 3D é justamente que a gente pode fazer as coisas com volume, etc. Aqui, por exemplo, também, ó, essa frente aqui eu posso
tirar um pouquinho do alinhamento, eu acho. Assim, ó. Fazer um pouco a forma do peito dele aqui. Tá vendo? Mesmo com pouco polígono, assim, só de você tirar um pouquinho, um pedaço assim do alinhamento, já dá um detalhe legal. É coisa simples, não é só o suficiente para quebrar a bidimensionalidade, né? Então essa parte do olho eu vou ficar um tempão brigando com ela. Eu vou deixar para depois. Não sei se eu fizer um vídeo sobre isso vai ser muito mais chato. Esse vídeo aqui já vai ser difícil e chato. Imagina eu ficar fazendo esse olho aí. Mas basicamente o que eu queria passar sobre o Mox Modeling eu já falei, tá? Tem que exercitar, não tem jeito, tem que treinar aí. Eu vou mexer mais nessa orelha também, vou deixar isso para outro vídeo. Então, bom, basicamente o que eu precisava passar era isso, tá? Foto de referência, sempre usar foto de referência para garantir que a sua proporção vai ficar certinha, tá? Não esquece os 3 eixos do realismo, entre aspas: proporção, iluminação e materiais. Isso vale para o Blender, isso vale para desenho, para pintura, para qualquer coisa. Foto de referência. Se você não quiser usar essa foto de referência que eu botei no Classroom, você pode pegar outra, tá? A única coisa é o seguinte: para as outras peças do xadrez, basta uma foto. Para fazer o peão, por exemplo, o peão tem simetria radial. Basta uma silhueta dele, você faz um igual, sem problema. Bispo, a rainha, quase todos, a gente pode dizer isso. O cavalo não dá. Se você só tiver uma foto do cavalo de lado, na hora de dividir a tela do Blender e modelar de frente e de lado ao mesmo tempo, você vai apanhar muito. Não recomendo. Você vai perder seu tempo. Então pode usar qualquer foto de referência que você quiser, desde que tenha a visão frontal e a visão lateral. Agora você está fazendo isso só com uma peça de cavalo, mas no dia que você quiser modelar uma coisa mais complicada, um carro, uma pessoa, uma cabeça de um personagem, você vai precisar de uma referência frontal e uma referência lateral, às vezes até mais do que isso, tá? Então pode usar qualquer uma, mas tem que ter as 2 visões, senão você vai apanhar à toa. Você não quer usar essa referência que eu botei lá, ou você não pode pegar ela por algum motivo qualquer. Tá difícil de achar referência no Google Imagens ou sei lá onde você está procurando. Desenha. Lembra do papel, do lápis? Pega uma folha de papel, pega sua régua, desenha a referência. Desenha o cavalo de frente e de lado. Usa uma régua para alinhar, né? Tudo, alinhar a altura do olho, do nariz, do queixo, etc, etc. Desenha as 2 peças, escaneia ou tira uma foto. Tem que tirar uma foto bem retinha, né? Se você conseguir botar a câmera bem paralela, o ideal seria escanear. E usa esse desenho como referência. Você pode fazer isso em todos os trabalhos dessa disciplina. Qualquer coisa que você quiser fazer em 3D, você mesmo pode desenhar a referência também. Não precisa pegar a internet, tá? Mas sempre visão frontal e visão lateral. Divide a interface do Blender, importa a referência, cria a sua caixa lá, entra logo no Edit Mode para não tirar o ponto de origem do lugar, vai arrastando os pontinhos, extrudando e dando Ctrl R bem devagarzinho, tá? Sem correria. Começa com a parte bem... Não precisa fazer igual eu fiz. Você pode começar da base, por exemplo. Pode começar da orelha. Pode começar de onde você quiser. Mas vai bem devagar. Tenta visualizar aonde que as linhas vão entrar, para você criar a forma que você quer. Vai estudando com calma. Ok? Tá esquisito? Tá difícil? Tá estranho? Seleciona um pedaço, deleta e começa de novo. É bem mais rápido deletar e fazer de novo do que ficar brigando com os vértices depois que eles já estão no lugar errado. Ok? Acho que por enquanto é isso. Não tentem mexer com o material ainda. A gente vai fazer isso no próxima etapa desse exercício, tá? Concentra
por enquanto em fazer o cavalo. Concentre em trabalhar com box modeling, tá bom? Depois a gente vai treinar isso mais, mas vocês têm que aprender isso com muita calma agora para não dar erro depois, tá bom? Boa sorte aí, qualquer dúvida é só me procurar.